e pela oportunidade de estar podendo apresentar, né, os resultados da minha pesquisa para vocês. Apesar da gente não ter feito a pesquisa diretamente aí no REMA, ela é fruto da experiência que a gente teve com vocês. Então, a gente surgiu, né, essa necessidade de fazer essa investigação a partir da vivência do atendimento com vocês aí do REMA, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela e eu vou acabar não vendo os rostinhos de vocês, tá? Eu quero mais uma conversa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falando, que a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Senão, a gente conversa no final. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Eu vou colocar aqui agora a apresentação. Tá aparecendo? Agora tá. Tá? Tudo certo? Posso começar, então? Todo mundo tá vendo? Pode. Sim, sim. Então tá. Bom, o título, então, do estudo que a gente desenvolveu é o tratamento quimioterápico para o câncer de mama e a síndrome metabólica. Primeiramente, antes de eu começar a explicar um pouquinho o que é a síndrome metabólica, eu vou um pouquinho além. A gente vai falar primeiro de doenças crônicas não transmissíveis. Hoje, a gente tem 4 doenças que são consideradas desse grupo, que são as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, os cânceres, de uma forma geral, e o diabetes. Se a gente focar no câncer, hoje ele é uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil. Aqui eu trago um dado de 2018 do número de óbitos decorrentes, principalmente do câncer de mama. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho por que ele é considerado uma doença crônica não transmissível, né? E por que ela é tão importante ser avaliada, ser investigada em âmbito mundial. No Brasil... Lores, só uma pergunta. Você tá passando slide? Tô. Não tá passando pra gente. Não sei se tá assim para todo mundo, a gente só tá vendo a capa ainda. Tá sim. Talvez você tenha que apresentar para mudar o slide. Mas é só você ou tá todo mundo vendo? Não, tá igual assim mesmo, Lores. Vai na apresentação de slides. Ó, eu finalizei a apresentação. Agora tá passando o slide. Mas a gente tem aquela tirinha do lado, sabe? Nós estamos vendo os slides do lado também. Ah, tá aparecendo? Mas vocês estão vendo o quê? O slide da introdução ou não? Então, sim, tá, é o slide da introdução que está aparecendo aqui no meio, mas ele está pequeno porque ele tem o outro do lado. Não sei se você consegue deixar só ele. Então, aí eu, coloquei em modo de apresentação. Aqui tá para mim tela cheia. Como tá para vocês? Ele aparece aquela listinha do lado com os slides. Eu acho que a conexão está atrasada. Mas você foi na apresentação de slides, do slide atual, ou lá em cima, onde tem a apresentação de slides? Eu acho que é só colocar no modo apresentação no arquivo mesmo do PowerPoint. É isso que está faltando. Aí embaixo, no arquivo do PowerPoint, modo apresentação. Espera aí, eu vou parar aqui a apresentação. Eu vou começar de novo o... Aí, aparece aqui para mim, a tela inteira, uma janela e uma guia. Coloca uma janela? É uma janela, uma janela.
Aí eu seleciono a apresentação que já está aberta e aí compartilha. Apareceu alguma coisa? Isso. Mas aí você tem que colocar no modo apresentação no arquivo do PowerPoint. Então. Aqui embaixo Embaixo na tela tem aquele... Aqui na telinha, Lores, aqui à direita que tem o modo apresentação, ó, aqui no finzinho da tela, embaixo. Sim, apresentação de slides. Para mim está aberto. Então, tenta apresentar, volta e tenta apresentar uma guia. Deixa ele aberto, deixa já no modo apresentação, e aí volta lá, encerra essa apresentação e tenta uma guia. Tenta uma guia. Vai lá na apresentação. Antônio, o meu só vai na tela inteira, senão ele não vai. Será que não é isso também? Se não puser a tela inteira, ele não apresenta. Vamos ver. Ixi, mas aí a tela inteira... Deixa eu ver, Maris. Tenta fazer uma guia. O que está aparecendo para vocês? Agora, isso, deu certo, deu certo. Agora deu certo. É no tela inteira. Tá vendo? Tem que ser tela inteira, é isso que eu falo. Tem alguns que são assim. Tá ótimo, Lores. Certo. Bom, então agora tá todo mundo vendo, né? Bom, então sim, assim... Sim. Só de onde a gente parou. Então, a gente tem essas 4 doenças, né, que estão dentro da classificação de doenças crônicas. A gente tem os cânceres, que é uma das principais causas de morte no mundo, e dentre deles a gente foca, no nosso caso, assim, mais no câncer de mama, né, que é o mais prevalente que a gente tem aqui no Brasil, que é o câncer de mama nas mulheres. Bom, quando a gente pensa, nossa, olha, tem muitos casos que acontecem, muitos casos novos diagnosticados. Apesar disso, hoje a gente tem muitas abordagens de tratamento que, quando elas são implementadas, elas são associadas, que nem rádio e químio, cirurgia e químio, de acordo com cada caso, né? Esses tratamentos, eles promovem um aumento da sobrevida das mulheres. Então, se a gente tem um aumento dessa sobrevida, apesar da doença oncológica, a gente tem espera-se, né, que as doenças crônicas, a incidência dessas doenças crônicas também aumente, porque essa mulher ela vai viver mais com esses tratamentos. E por conta disso, essas comorbidades, elas começam a surgir, tanto relacionada à idade, como elas sobrevivem mais, como elas também podem ser associadas como consequência dos tratamentos do câncer de mama, tá? E aí, o que a literatura, hoje, os estudos, eles trazem pra gente? Nas mulheres com câncer de mama, as principais comorbidades que são observadas são obesidade, hipertensão arterial e o diabetes. Isso é muito importante para a gente, é um dado muito importante para a gente que trabalha com vocês, para a gente poder estabelecer um plano de cuidados, fazer uma orientação melhor, focar melhor o tratamento. Porque essas doenças, quando elas são associadas, essas comorbidades, elas formam a síndrome metabólica, que é o foco do nosso estudo, que foi a síndrome metabólica durante a quimioterapia. Então, o que a gente tem? Conjunto dessas alterações metabólicas e cardíacas caracterizam a síndrome metabólica. E estima-se que a ocorrência dessa síndrome aconteça entre 10% a 40% das mulheres com câncer de mama. Isso é um dado muito importante para a gente e muito sério. Por quê?
Se a mulher, ela já é obesa, ela é hipertensa, ela é diabética, e ainda a gente agrega a doença oncológica e os efeitos do tratamento, a gente pode ter uma qualidade de vida pior dessa mulher. Porque ela não vai conseguir fazer atividade física direito, não vai conseguir se alimentar direito, vai precisar acabar agregando tratamentos medicamentosos ao longo de sua vida. Então, assim, a qualidade de vida dela acaba piorando, tá? Quem tem a doença oncológica, quem tem um câncer, a maioria dessas pessoas, elas acabam desenvolvendo alguns distúrbios metabólicos decorrentes da própria doença ou dos tratamentos. E aí a gente começa a ter alteração de peso, alteração de gastroenergético e estresse metabólico, que isso pode ser decorrente do tratamento, tá? Principalmente da quimioterapia, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Se a gente focar aqui no alteração de peso, no ganho de peso corporal, a gente tem 3 visões quando a gente pensa no excesso de peso corporal. A relação dele com outras doenças, como diabetes, como assim, chances de ter infarto, um AVC, as alterações metabólicas e endócrinas que acontecem durante a quimioterapia, e também a gente tem um aumento de uma resposta inflamatória no corpo, e isso acaba aumentando o risco de desenvolver metástases ao longo do tempo, tá? Mais para frente também a gente vai conversar um pouquinho, eu vou explicar um pouquinho, principalmente dessa parte dessa resposta inflamatória para vocês entenderem, tá certo? Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? Além disso, a gente tem a questão do ganho de peso e os eventos adversos que são próprios do tratamento, que são esperados com a quimioterapia. Então, se a gente está com excesso de peso e experimenta, vivencia os eventos da quimioterapia, os efeitos da quimioterapia, a gente vai ter uma redução da atividade física e uma ingesta alimentar alterada. Por quê? Pode ter alteração de paladar, alteração de apetite e acaba mudando-se a rotina diária. Então, quem fez quimioterapia deve lembrar, a boca fica ruim, a comida fica sem sabor, gosto metálico, às vezes perde o apetite, às vezes ganha apetite, e você acaba mudando toda a sua rotina alimentar diária, tá? O que é que a gente tem de principal no câncer de mama, hoje relacionado à parte de ganho de peso, que pode estar relacionada? Quais são os principais efeitos da quimioterapia que a gente observa? Que é a fadiga ou cansaço, vômitos, náuseas, mucosite oral, que são machucadinhos, aquelas feridinhas aftas na boca, e a disgeusia, que ela é basicamente a alteração de paladar, é mudança no gosto, é perda do paladar, tá? Então, esses são os principais efeitos da quimio que estão relacionadas à alteração de peso durante o tratamento. Qual foi o objetivo do nosso estudo, então? Foi avaliar se a quimioterapia e esses eventos, esses efeitos colaterais, se eles podem contribuir com o desenvolvimento da síndrome metabólica, tá? Para isso, a gente fez a gente estudou, pesquisou, avaliou as mulheres em vários sentidos. Se elas apresentavam algum desses eventos adversos, a gente via peso, altura, circunferência da cintura, fazia uma avaliação de massa corporal, fez coleta de sangue para ver glicemia de jejum, triglicérides, colesterol.
e via se ela tinha pressão alta, dislipidemia, fazia uso de algum medicamento e verificava também a pressão nessas avaliações. E com isso a gente conseguiu ver se ela tinha ou não essa síndrome metabólica, tá? Para vocês entenderem, olha. Então, se eu tiver pressão alta, fiz um exame de colesterol e ele deu um pouco alterado, eu já tenho a síndrome? Não é bem assim. Existem alguns critérios, alguns parâmetros, tá? A gente precisa ter pelo menos 3 critérios para dizer que aquela pessoa tem a síndrome. Primeiro, circunferência da cintura maior que 88 centímetros para as mulheres, porque isso caracteriza a obesidade central. Ter uma glicemia de jejum alterada, maior que 100 no resultado, ou já ser diabética. Lá no exame do lipidograma, ter o HDL menor que 50. O HDL é aquele colesterol bom, tá? Ter o triglicérides alterado, muito alto, acima de 150. Ser diabética, ser hipertensa, ou nas aferições, perceber que a pressão arterial está ficando maior que 130 por 85, que 13 por 8, tá? Por 8,5. Então, são esses os critérios para a gente definir se a mulher ela tem uma síndrome metabólica ou não. Lembrando que não precisa se ter todos eles, a gente precisa ter pelo menos 3. 2 não caracteriza a síndrome. E aí, com as mulheres que participaram do nosso estudo, foram 60 mulheres que a gente conseguiu avaliar ao longo de 2 anos, tá? O que é que a gente percebeu? A idade, que era uma população mais nova, mais jovem. Você vê que 63% dessas mulheres tinham entre 26 e 49 anos. A maioria não era hipertensa. O diagnóstico, o estadiamento clínico era em estágios mais iniciais. A maioria fez 8 ciclos de quimioterapia previstos. E o protocolo geralmente é o AC ou o AC com o Taxol, que é a branca e a vermelhinha, tá? O que a gente encontrou? A gente fez 4 avaliações com essas mulheres. A primeira avaliação, meninas, ela foi feita antes de começar a quimioterapia. Então, foi o que a gente chama o nosso parâmetro, né? Porque ali ela estava com o corpo ainda sem nenhum efeito do tratamento. A segunda avaliação foi depois do segundo ciclo de químio. A terceira avaliação foi antes do 6º ciclo de químio. E a última avaliação foi 30 dias depois de terminar o tratamento. Então, a gente tem avaliações antes, durante e depois, tá? Para a gente ver como que era o corpo antes, durante o tratamento e depois desses 30 dias. O que aqui chamou muito a nossa atenção? Que essas mulheres, elas estavam pré-obesas e obesas mesmo antes do tratamento, tá? Isso é muito importante para a gente ver, para a gente discutir, porque relaciona-se muito com hábitos saudáveis nossos no dia a dia. Essas mulheres que já tinham parâmetros de IMC, que é o índice de massa corporal, já tinham a circunferência da cintura elevada, já tinham uma relação cintura-quadril elevada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso mostra para a gente que essas mulheres elas já estavam com os hábitos bem alterados de vida, e isso também já me mostra que ela estava com um estresse metabólico no corpo. Então, quando a gente vai planejar o tratamento de uma mulher, o tratamento quimioterápico,
é verificado a massa corporal, a densidade corporal, que é por ali que a gente faz os cálculos para ver qual é a dosagem do quimioterápico, qual é a dosagem da droga que a gente pode estar administrando de forma segura. Isso influencia, tá? Então, obesidade pré-tratamento é muito importante, porque me diz que os hábitos não estão saudáveis, e isso pode influenciar a dose do medicamento nos efeitos colaterais depois que podem ser mais intensos, tá? Então, todos os parâmetros de composição corporal que a gente que a gente conseguiu avaliar, me mostram essa população, que essas mulheres estão acima do peso. Com isso, aqui a gente consegue ver aqui valores máximos, né? Então, a gente vê lá o peso variou de 96, o peso máximo, né? De 96 a quase 110. A gente vê um IMC também aqui bem alterado, ó, de 37 a 39. Isso já são dados que mostram pra gente a obesidade, tá? Quando a gente vê pressão arterial também, a gente percebeu que as mulheres, elas estavam, mesmo as que não eram hipertensas, apresentavam uma pressão arterial elevada, mesmo na primeira avaliação, que era quando a gente não tinha iniciado o tratamento. Então, a gente vê uma pressão máxima, ó, de 17. E isso também influencia muito no como vai ser o desenvolvimento desse tratamento depois. Porque se a mulher começa a apresentar pressão alta, às vezes a gente tem que interromper tratamento, tem que entrar com medicamentos, atrasa os ciclos, então isso também influencia, tá? E aqui a gente também consegue ver com os dados, com os exames de sangue que foi coletado antes do tratamento e depois, a gente vê que a quimioterapia alterou todos os exames laboratoriais. Triglicérides e colesterol, principalmente. A gente vê que no começo, essa setinha vermelha nesse gráfico. Não sei se está aparecendo para vocês ou se está atrasado. Está aparecendo? Tá aparecendo sim, Lore, está aparecendo. Tá aparecendo. Tá. A gente vê aqui, ó, que no começo ele tá aqui embaixo, e aí, ó, ele vai lá em cima. Isso mostra que no final do tratamento, o triglicérides aumentou muito. O colesterol, que é o verde, também. Aí a gente vê esse risquinho aqui embaixo, que é o cinza, ó, que ele caiu um pouco, que é o colesterol bom, que é o HDL, que ele não deveria cair, ele deveria ficar estável, ou o ideal é que ele aumentasse para a nossa saúde. Então, a gente vê que ao longo do tratamento, a quimioterapia promoveu alterações no nosso corpo. Então, na glicemia, no colesterol, na composição corporal, tá? Em relação aos efeitos da quimioterapia, a gente também viu que ao longo do tratamento, essas mulheres, elas também apresentaram os principais efeitos, foi o cansaço e a alteração do paladar, em todos os momentos que a gente conversou com elas, tá? Então, a gente vê aqui, o grau 1 ainda é um grau leve, mas é importante a gente saber que elas estavam mais cansadas e com alteração de paladar, tá? Porque aí acaba justificando pra gente o porquê que ela ganhou peso ao longo desse tratamento. A gente percebe que elas já tinham uma alteração de ganho de aumento de peso corporal antes do tratamento. Ao longo do tratamento, isso se intensificou
e finalizou também ainda com um quadro de obesidade. Em relação aos exames de sangue, foram todos alterados ao longo do tratamento e os efeitos colaterais da químio foram alteração de paladar e o cansaço, tá? Que também influenciam muito nesses resultados. E aí, o que é que a gente viu? Quando pegou tudo isso e a gente foi olhar, foi analisar, a gente percebeu que 68% dessas mulheres, mais da metade, elas desenvolveram essa síndrome antes da quimioterapia. Desculpa, depois da químio. Porque antes, ninguém tinha essa síndrome, tá? Após, 68% delas desenvolveram. E o que chama muito mais a nossa atenção é que 58% delas eram mulheres bem jovens, entre 32 e 49 anos. Ou seja, era uma população mais jovem, que já estava obesa e que com o tratamento, esses parâmetros foram intensificados, ficou pior, e ela acabou desenvolvendo uma outra comorbidade, que é essa síndrome metabólica, tá? Isso para a gente mostra, como profissional da saúde, que a gente tem que pensar previamente, bem lá no começo, antes mesmo de se desenvolver, de se ter algum tipo de diagnóstico de câncer, sobre os hábitos de vida. A importância da gente não vou dizer intensificar, mas estar mais alerta em relação aos nossos hábitos. É clichê, eu acho que todo mundo sabe, é sempre conversado sobre isso, mas não é tão simples a gente seguir esse hábito saudável. Comer saudável, manter o peso, fazer atividade física, não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica. A gente sabe que isso é complicado, mas a hora que a gente chega no final de uma pesquisa e vê que mulheres jovens, elas estão desenvolvendo uma comorbidade séria após um tratamento que é pesado, decorrente de uma doença como um câncer, a gente fica assustado e preocupado, tá? Porque eu penso, o que nós podemos fazer para ajudar e para evitar que isso aconteça? Isso foi um dado bem alarmante para mim, para mim no final da pesquisa, porque eu não imaginava que seria nessa proporção, tá, meninas? Então, o principal alerta que eu vou dar para vocês é em relação a isso, é a gente manter ou tentar inserir esses hábitos saudáveis, mesmo que a gente já tenha essa síndrome diagnosticada, ou se alguém percebeu aí, olha, eu tenho esses parâmetros, o que é que eu posso fazer? A gente vai conversar um pouquinho disso depois, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, a gente conversa disso. Mas tem que se cuidar e tem que prestar atenção a isso, tá? Porque o impacto do lá de quem não tinha ainda a doença, refletiu aqui no final do tratamento da químio, tá? E o que é que a gente viu? Que aquelas mulheres que ficaram mais cansadas durante o tratamento, que tiveram a fadiga, elas tinham muito mais chances de desenvolver essa síndrome. Porque se ela estava mais cansada, ela estava obesa, ela não estava comendo direito, ela ficava mais cansada, não conseguia fazer atividade física, não conseguia se movimentar, não conseguia manter a sua rotina normal. Então, as chances dela apresentar a síndrome metabólica foi 47 vezes maior do que em quem não apresentou essa fadiga, tá? Os outros sintomas, náusea, vômito, afta na boca, não teve nenhuma relação com o desenvolvimento da síndrome. Aqui um pouquinho daquilo que eu falei, né, que o IMC, que as mulheres que desenvolveram essa síndrome, elas já tinham essa obesidade bem antes do tratamento, então mostra pra gente esses hábitos desequilibrados. E aqui uma coisa que a gente focou muito também, para explicar um pouquinho para vocês, justificar o porquê que eu tô falando tudo isso que é importante. Olha, a gente tem que
controlar o peso, tem que controlar a alimentação, porque a gente tem uma coisa no nosso corpo que chama estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele acarreta várias coisas no nosso corpo, como envelhecimento precoce, envelhecimento das células do corpo, ele inflama, causa um processo de inflamação no nosso corpo como um todo. E existe uma associação entre o excesso de gordura no nosso corpo e o câncer de mama. Ela ainda é complexa, ela ainda não é totalmente conhecida, mas sabe-se que ela altera vários tipos de hormônios, causa um processo de inflamação no corpo de uma forma geral, e isso também favorece o desenvolvimento da síndrome metabólica. Então, a gente conta, a mulher ela já era obesa, já tinha essa alteração de peso antes do tratamento, então a gente já estava com o corpo nessa inflamação. Veio o diagnóstico do câncer, que está relacionado com esse processo inflamatório. Fez a quimioterapia, que também acentua essa inflamação, todo esse estresse no corpo. E aí, desencadeia essa síndrome metabólica, tá? Então, esse estresse oxidativo é como se fosse a pecinha do quebra-cabeça para a gente entender o porquê que é importante ter hábitos saudáveis, tá? Aqui é só meio que um desenhinho para a gente meio que entender, focando sempre na obesidade, olha. A obesidade, ela aumenta a inflamação no corpo, aumenta esse processo inflamatório e causa esse estresse no corpo, esse estresse oxidativo. Isso, ela por si só, a obesidade sozinha. Se a gente pegar a carcinogênese, o que é isso? É o processo de desenvolvimento de um câncer, ele causa o mesmo processo inflamatório e leva ao mesmo estresse oxidativo no nosso corpo. Aí a gente pega a químio e ela acaba causando esse mesmo efeito. Então, esses três fatores estressam muito as células do nosso corpo, tá? Que é onde isso a gente começa a sentir as consequências, pode ser tanto imediata, logo após o tratamento, ou até efeitos mais tardios, tá? Foi por isso, então, aqui só para a gente, para mim justificar, foi diante desses dados que a gente fez esse questionamento, né? Se as mulheres elas já tinham todo esse estresse no corpo antes do tratamento, essa inflamação, tanto antes do tratamento e depois com a própria doença, será que a químio influencia ainda mais? E aí sim, a gente chegou à conclusão que sim, que a quimioterapia ela influencia o desenvolvimento dessa síndrome metabólica, tá? E aqui eu só trouxe isso mais para ilustrar que a gente tem vários estudos na literatura do mundo todo que mostram também dados pesquisas que mostram que as mulheres depois da quimio, durante e depois da quimioterapia, elas alteram peso, alteram esses exames laboratoriais, tem esses efeitos colaterais de fadiga, de alteração de paladar, e tudo isso vira como se fosse uma bomba no nosso organismo e desenvolve essa síndrome, tá? Então, aqui, ó, são vários estudos, eu só trouxe mesmo para ilustrar, eu não vou falar de cada um, foi só para mostrar que em várias partes do mundo, em várias populações diferentes, com hábitos diferentes ao longo do mundo, apresentam o mesmo padrão, os mesmos dados, a mesma característica de alteração no corpo, tá? Aqui também, ó, é tudo dado que mostra pra gente, tanto a alteração de peso, como a alteração de pressão arterial. São muitos estudos que a gente consegue encontrar e que realmente mostra isso pra gente, esse efeito na sobrecarga cardíaca, aumento de pressão, e a síndrome metabólica também, né? Ela em si, se a gente pensar só nela, a gente também tem ao longo do mundo estudos que mostram
que essa síndrome está sendo bem prevalente após a quimioterapia, tá? Então, aqui eu também tenho no mundo e no Brasil, outros estados também, que mostram dados semelhantes ao nosso, que também encontraram essa mesma característica, tá? Em relação à fadiga, ao cansaço, por que é muito importante que eu estou batendo aqui na tecla, falando do cansaço como um efeito colateral da químio? Porque a químio e o próprio câncer, a própria doença, causam a fadiga, causam esse cansaço. E isso também está relacionado com a inflamação do corpo. Então, aí a gente pensa, olha, tem obesidade, que já causa inflamação, tem o câncer, que já causa inflamação, tem a químio, que já causa inflamação, isso e a fadiga, elas têm o mesmo mecanismo de ação. Então, a gente percebe aí que todo esse estresse do corpo, além de causar a síndrome, também vai intensificar esse cansaço, tá? Então, nossa conclusão é essa, que a síndrome metabólica, ela é relacionada com a quimioterapia. A quimioterapia, sim, pode favorecer o desenvolvimento dela. Isso não é uma regra, não vai acontecer com todo mundo, mas ela, sim, pode favorecer esse estresse oxidativo. Pode ser um quadro permanente, que se estenda, assim, por anos, né, devido a essas alterações, pode ser um quadro transitório. E isso acaba prejudicando a qualidade de vida da mulher e acaba reduzindo a sobrevida. Por quê? Se era uma mulher que antes ela não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não tinha nenhum problema cardíaco, ela vai começar a apresentar essas alterações, ou seja, a qualidade de vida dela vai cair, a sobrevida vai cair, existe um aumento de uma recorrência da doença, da recidiva da doença, ou de um desenvolvimento de uma metástase, porque todo esse estresse causa esse processo de inflamatório na célula, e isso também favorece o desenvolvimento de metástases e recorrência local da doença, e acaba também, os estudos mostram que acaba gerando um maior risco de mortalidade específica, tanto cardiovascular, quanto pela própria doença, tá? E aqui só para focando um pouquinho mais na gente que é da enfermagem, o que esses dados mostrou de importante para a gente? Que os enfermeiros, eles ainda não conhecem muito, a equipe de uma forma geral, mas aqui eu estou focando mais na enfermagem, ainda não conhecem tão bem essa síndrome, e nem que ela pode ser desencadeada pela quimioterapia, tá? E pensando que a gente tem que isso começa antes mesmo do tratamento, né? Antes mesmo do diagnóstico da doença. A gente tem, como profissionais, uma consulta de enfermagem, igual um médico tem, igual um nutricionista faz uma consulta, a enfermagem também tem, e aqui a gente dá um destaque para nesse momento de avaliação de vocês, tá vendo hábitos de vidas, vem fazendo as orientações e proporcionando conhecimento de vocês sobre os eventos do tratamento e como que a gente trabalha com eles, como que a gente trata eles, fazer uma checagem mais detalhada e mais frequente de exames laboratoriais e fazer controle do peso. Isso é muito importante para a gente fazer um plano de cuidado. Quando vocês chegam em algum serviço, é feita toda uma avaliação, como é feito aí no Rema. A gente faz uma avaliação, vê a condição de saúde de vocês, e aí, a partir dali, a gente traça um plano. Olha, vai fazer exercício, o braço tá com alguma alteração
de edema, a gente vai primeiro para o exercício, vai para a físio, aí a gente traça esse plano. Em outros setores da área da saúde é a mesma coisa, a gente faz esse plano de cuidados, então a gente precisa, como profissional, adaptar esse plano pensando nessa visão, nessa síndrome metabólica nessas mulheres, tá? Então aqui é um resuminho de tudo que eu falei, tá? Que a síndrome pode sim ser consequência da químio, que ela está associada com uma piora da qualidade de vida e da sobrevida, e que é muito importante a gente manter os hábitos de vida, o padrão alimentar saudável, manter a atividade física, para a gente conseguir ter o máximo de hábitos saudáveis para evitar, ou pelo menos tardar, esse desenvolvimento dessa síndrome, tá? Aqui são só algumas... isso que eu ia falar, só um minutinho, eu ia falar para a Cristina, ela levantou a mão, que você já estava terminando, desculpa. Imagina, é que aqui para mim não aparece, Mari. Eu sei, não, mas é que como você estava terminando, eu só ia falar para ela esperar um pouquinho, que você já podia responder, e pode terminar, desculpa. Não, é assim, conclusão era realmente era isso. E aqui a gente tem alguns artigos, alguns estudos que, se alguém quiser alguma coisa para ler, achou interessante, me fala que eu mando, que eu indico alguma coisa, tá? Para vocês. Então, aqui eu só coloquei alguns. E aqui é meus 2 pitiquinhos. Bom, gente, eu fiz assim... Fala o nome deles aí, Lores. Apresenta os meninos direito. Esse de azul. Esse azulzinho aqui, com esse olhinho fechado, é o Leonardo. E esse com a roupinha estampadinha é o Gabriel. Minhas 2 bolotinhas.